Olá pessoal, na aula de hoje nós falaremos sobre a reflexão de impedâncias do transformador. O objetivo então é referenciar o circuito elétrico equivalente ao primário e também ao secundário. Considerem o caso de um transformador ideal. Nós temos aqui a tensão da fonte, V1, a corrente que sai da fonte I1, que passa aqui no enrolamento do primário do transformador, que possui N1 espiras. Do secundário do transformador sai a corrente I2, e a tensão sobre a carga é uma tensão V2. Então, aqui a carga tem uma impedância ZL. Nós sabemos que a relação de transformação do transformador ideal é A igual a N1 sobre N2. Sabemos também que, se eu sei o valor da minha tensão da fonte, eu consigo calcular a tensão sobre a carga diretamente com esta relação de transformação. Ou seja, o módulo da tensão sobre a carga será igual a V1 sobre A. Também sei que, conhecendo o valor da tensão e o valor da impedância, eu consigo calcular o valor da corrente no secundário. E tendo o valor da corrente no secundário, eu consigo calcular a corrente no primário a partir da relação de transformação. Exemplo 1. Considere um transformador que opera a 60 Hz e apresenta 500 espiras no primário e 100 espiras no secundário. Se o valor da tensão eficaz de alimentação do primário for de 220 volts, determine o valor da tensão no secundário. B. Se ao secundário for ligada uma carga RL série 11 ohms e o valor da indutância de 29,178 mH, qual a corrente no secundário? Item C, a corrente no primário. Para eu calcular o valor da tensão no secundário, eu primeiro devo calcular a relação de transformação. Sei que o meu transformador tem 500 espiras no primário e 100 espiras no secundário. Isso me dá uma relação de 5. Se eu sei que o valor da tensão do primário é 220 volts, se eu dividir pela relação de transformação, eu tenho que a tensão sobre a carga, o módulo, é 44 volts. Além disso, eu sei que é conectado no secundário uma carga RL série. E o valor da minha reatância, considerando uma indutância de 29,178 mH, será igual a 2 vezes π vezes 60, porque eu estou operando com 60 Hz, vezes o valor da indutância. Isso me dá 11 ohms. O valor da minha impedância, então, aqui em coordenada retangular, é o valor da minha resistência mais o valor da minha reatância vezes J, porque eu tenho uma carga RL série. Então, isso me dá 11 mais 11J e em coordenada polar me dá 15,6 ângulo 45 ohms. Tendo o valor da minha impedância, eu consigo calcular o valor que passa na carga, que é I2 igual a 2,82 ângulo menos 45 graus amperes. A corrente no primário será calculada com a minha relação de transformação. Então, eu faço que a minha corrente I1 é igual a I2 sobre A. Isso me dá uma corrente de 0,57 ângulo menos 45 graus. O circuito equivalente para a fonte de alimentação tem aqui o meu circuito com um transformador e uma carga. E eu quero fazer um circuito equivalente para a fonte de alimentação, ou seja, quero colocar uma impedância aqui, mas ao colocar essa impedância não vai haver variação em relação a essa fonte de tensão, ou seja, vai ter a mesma tensão e a mesma corrente que sai dela. Existe um circuito equivalente, é claro que essa impedância equivalente vai ter um valor diferente da impedância da carga. Além disso, eu sei que um circuito elétrico, quando eu faço ele referido ao primário, eu vou ter que ter uma potência aparente igual dos dois lados do transformador e, dessa maneira, a minha potência vai ser igual ao lado secundário, assim como na carga equivalente. Eu tenho aqui o meu transformador ideal com a carga ZL, então eu conheço a relação de transformação, consigo calcular a tensão sobre a carga, consigo calcular a corrente na carga e consigo calcular a corrente no primário. E eu quero calcular uma impedância equivalente de tal forma que eu tenha o V1 do circuito anterior e eu tenha um I1 do circuito anterior, porque eu quero uma impedância equivalente que não altere os parâmetros do circuito em relação ao circuito original. Então, o primeiro passo será, tendo essa equação, eu substituir o valor de 1 por essa equaçãozinha aqui, e 1 é igual a I2 sobre A. Então, eu sei que a minha impedância equivalente vai ser igual, reescrevendo, V1 vezes A sobre I2. Além disso, eu sei que o valor de I2 é V2 sobre ZL. V2 sobre ZL, se eu reescrever aqui a equação, eu vou ter que V1 vezes A vezes L sobre V2. Posso fazer mais uma operação, posso substituir o valor de V2 por
V1 sobre A. Com isso, eu vou cortar aqui os valores de V1 e eu vou ter que a minha impedância equivalente é igual a A ao quadrado vezes L. Ou seja, eu tenho uma impedância agora que foi refletida ao primário, porque ele está do lado da fonte, e o valor dessa impedância tem uma relação direta com a relação de transformação, a relação de transformação ao quadrado. Então, a impedância que estava no secundário, quando eu multiplico por A ao quadrado, eu tenho a minha impedância refletida no primário. Exemplo 2, então. Considere um transformador que opera a 60 Hz e apresenta 500 espiras no primário e 100 espiras no secundário. Se o valor da tensão eficaz de alimentação do primário for de 220 volts, determine o circuito elétrico equivalente referido ao primário, considerando que no secundário será ligado uma carga RL série, R igual a 11 ohms e L igual a 29,178 mA. E depois o item B, calcular a corrente no primário. Bom, pessoal, então aqui a gente tem o nosso circuito com a fonte de alimentação, a carga e o transformador. E aqui seria o nosso circuito elétrico equivalente, né, referido ao primário. Então lembre-se que esse transformador ele tem uma relação de transformação A igual a N1 sobre N2. N1 vale 500 espiras, enquanto que o N2 vale 100 espiras. Isso me dá uma relação de transformação de 5. A minha impedância conectada aqui na carga é um circuito RL. Então, eu tenho aqui uma resistência mais uma reatância J. O valor da minha resistência R é igual a 11 ohms. Já o valor da minha reatância, eu preciso calcular ela, né? Porque eu tenho um indutor. Então, eu tenho que fazer 2 vezes π vezes F vezes o valor dessa indutância. Então, a minha frequência é 60 Hz, já o valor da minha indutância é 29,178 mA. Então, vezes 10 a menos 3. Então, o valor da minha reatância será igual a aproximadamente 11 J. O valor da minha reatância será de aproximadamente 11 ohms. Então, a minha impedância no secundário, vou chamar ela de Z, vale 11 mais 11 J. Agora, eu vou referir, então, essa impedância, que ela está localizada aqui, para o primário. Então, para eu fazer isso, minha impedância equivalente será igual ao A ao quadrado vezes o valor da minha impedância original, Z. Lembre-se que a relação de transformação para impedância ela é ao quadrado, o valor da minha impedância do primário em relação ao valor da minha impedância no secundário. Então, a minha impedância do secundário vale Z e a impedância no primário é a nossa Z equivalente. Para eu calcular o valor da minha corrente, então, no primário aqui, de acordo com o nosso circuito elétrico equivalente, o valor da minha corrente no primário, de acordo com o meu circuito elétrico equivalente, será igual ao valor da minha fonte de tensão, V1, divididos por Z equivalente. Então, o valor da Z equivalente aqui, quando eu multiplicar por A ao quadrado, eu faço 5 ao quadrado vezes o valor 11 mais 11J. O Z equivalente será igual a 275 mais 275J ohms. Se eu colocar isso aqui em coordenada polar, Z equivalente será igual a 389 ângulo de 45 graus ohms. Então, o valor da minha corrente I1 é igual a V1, que vale 220, que é o valor da tensão no primário, 220 ângulo 0 volts, divididos por 389 ângulo 45 graus. Isso vai dar I1 é igual a 0,4 menos 0,4 J amperes. I1 é igual a 0,566 ângulo menos 45 graus amperes. Se eu fosse resolver essa questão mais com o circuito original, qual que seria o valor da corrente I1 no primário? Para isso, antes de mais nada, tem que descobrir o valor da tensão sobre a carga no secundário. Então, o valor da minha tensão V2 será igual à relação de transformação, né? V1 sobre A
220, ângulo 0, divididos por 5. Isso vai dar 44 volts, aplicados na carga no secundário. A corrente no secundário vai ser igual à tensão lá do secundário sobre o valor da carga, Z. Então, isso aqui vai ser igual a 44, ângulo 0, divididos por 11, mais 11J. Isso vai ser igual a 2 menos 2J amperes. A minha corrente no secundário, a coordenada polar, será igual a 2,828 amperes, né? Ângulo de menos 45 graus amperes. E daí a corrente no primário eu faço com I2 sobre A, nossa relação de transformação. Corrente no primário vai ser exatamente o valor obtido anteriormente, 0,566, ângulo menos 45 graus. Então, percebam aqui que eu tenho o mesmo resultado utilizando dois métodos diferentes. Tenho o meu circuito equivalente do transformador real. Então, eu conheço os parâmetros das não idealidades do transformador e eu conheço a minha relação de transformação. Eu quero referenciar este circuito ao primário. Como que eu faço isso? Bom, primeiramente eu vou reescrever os valores de R2 e X2. Como eu referenciei ao primário, eu tenho que colocar aqui um R2', ou seja, ele está do outro lado. Então, o R2 é minha resistência do secundário. O R2' é a minha resistência do secundário referenciada ao primário. O X2 é a minha reatância do secundário, reatância de dispersão do secundário. O X2' é a minha reatância de dispersão do secundário referida ao primário. Então, os valores do circuito original, eu tenho que me lembrar, é o R1, X1, RP e o XM. O R2 e o X2, sendo que aqui não é mais o meu circuito original, eu referenciei ao primário, então eu modifiquei utilizando essa equação. Então, o R2' é igual a A ao quadrado vezes o R2 original, enquanto que o X2' é igual a A ao quadrado vezes o X2 original. Exemplo 3. Para um transformador real de 2.200 para 220 volts que alimenta uma carga de 22 kVA com fator de potência 0,92 indutivos em 220 volts. Considere R1 igual a 1 ohm, X1 igual a 2 ohms, R2 igual a 0,01 ohm, X2 igual a 0,02 ohms, XM igual a 3.000 ohms e RP igual a 4.000 ohms. Determine a tensão necessária no primário, rendimento e a regulação do transformador empregando o circuito equivalente referido ao primário. Bom, pessoal, então aqui eu coloquei nosso circuito original com os valores R1 igual a 1 ohm, X1 igual a 2 ohms, RP igual a 4.000 ohms, XM igual a 3.000 ohms, R2 igual a 0,01 ohms e X2 igual a 0,02 ohms. Então, o nosso objetivo é calcular o valor da tensão V1, considerando que sobre a carga no circuito original eu tenho 220 volts e é uma carga de 22 kVA, com fator de potência 0,92 indutivo, só que fazendo isso com o circuito referenciado ao primário. Então, antes de mais nada, nós devemos calcular o valor de R2' e o valor de X2'. Como que nós fazemos isso? Então, nós aplicamos a relação de transformação A igual à relação de tensão do dado de placa, 2.200 volts, divididos por 220 volts. Isso vai dar uma relação de transformação de 10. Com isso, nós podemos calcular o valor do R2', vale 10 ao quadrado, relação ao quadrado, de impedâncias, vezes o valor de R2, que é 0,01 ohms. Isso vai dar 1 ohm. E o X2' nós fazemos a mesma coisa. A ao quadrado vezes o valor de X2, que é 0,02. Isso vai dar 2 ohms. Então, aqui no nosso circuito referido ao primário, eu mantenho os valores aqui de R1, e X1, assim como RP e XM. Só que aqui eu tenho o valor de R2' que vale 1 e X2' que vale 2. Para calcular aqui essa queda de tensão sobre essa impedância
indutiva, né? Eu preciso calcular o valor da corrente e o valor dessa tensão V2'. Então, V2' é igual a o valor de V2 vezes A. Eu faço aqui 220 volts vezes 10. Isso vai dar 2.200 volts. Então, nosso V2' será igual a 2.200 ângulo 0 volts, porque é a nossa referência. Então, aqui nós temos essa tensão e agora eu quero calcular a corrente aqui I1'. Como que eu faço isso? Eu sei que a minha corrente I2 é igual, o módulo dela eu calculo com o valor da potência, né, divididos com a tensão aqui, ó, V2, o módulo da tensão, e o ângulo dela, eu sei que é um ângulo negativo, porque é o fator de potência indutivo. Eu faço cosseno na menos 1 de 0,92, que é o nosso fator de potência. Com isso, eu concluo que a corrente I2 ela vale 100 em módulo e o ângulo aqui vai ser menos 23,074 graus amperes. I1' vai ser igual ao valor de I2 divididos por A. Então, isso vai ser igual a 10 ângulo 23,074 amperes. Então, o valor dessa queda de tensão ΔV2', então, ΔV2' é igual ao valor 1 mais 2J vezes o valor da minha corrente I1', 10 ângulo menos 23,074 graus. O valor dessa queda será igual a 22,361 ângulo 40,361 volts. O valor da minha tensão, então, E1 será igual a ΔV2' mais o valor de V2'. Isso vai dar 2.217 ângulo 0,374 volts. Agora eu posso calcular as correntes IM e IP. O valor da minha corrente IM é igual ao valor de E1 sobre XMJ. Isso vai dar 0,739 ângulo menos 89,626 amperes. O valor da minha corrente IP é igual a E1 divididos por RP. Vai ser igual a 0,554 ângulo 0,374 amperes. O valor da minha corrente I1 vai ser a soma das três correntes que eu já calculei. Então, o valor de I1 é igual a IP mais IM mais I1'. Isso será igual a 10,812 ângulo menos 25,5 amperes. Consigo também calcular a queda de tensão aqui. Queda de tensão ΔV1 será igual a 1 mais 2J vezes a corrente I1. ΔV1 será igual a 24,177 ângulo 37,936 graus volts. E com isso, analisando aqui essa malha, última malha, V1 será igual à soma da queda mais o valor de E1. Então, V1 é igual a ΔV1 mais o valor de E1. Então, isso vai me dar uma tensão de entrada de 2.236 ângulo 0,752 graus volts. Então, a gente conseguiu calcular a tensão de entrada. Além disso, nós vamos calcular a regulação e o rendimento. Bom, começando então com o rendimento, do transformador, eu vou calcular a potência entregue à carga. Então, a potência entregue à carga vai ser igual a P2, vai ser igual a tensão V2',
linha, o módulo dela, né? Estou fazendo esse circuito refletido ao primário, vezes a corrente I1 linha. Essa corrente que a gente calculou, vezes o cosseno do ângulo dessa tensão, menos o ângulo dessa corrente. Fazendo esse cálculo, nós teremos que o P2 será igual a 20.240 watts. Então, a perda no enrolamento secundário vai ser o PR2'. Então, eu faço o valor R2' vezes o I1' ao quadrado. Essa perda será igual a 100 watts. Perda no enrolamento do primário, PR1. Então, vai ser igual a R1 vezes I1 ao quadrado. Isso vai me dar 116,905 watts. Agora, perda no núcleo, PRP aqui, né? Então, vai ser igual a RP vezes o IP ao quadrado. Perda no núcleo me dá 1.229 watts de perda. E a potência de entrada? Então, a potência absorvida, né, da rede de alimentação vai ser igual à potência de saída mais as perdas. Então, faço esse somatório aqui de perdas, somo com a potência de saída, então essa vai ser a potência necessária da rede para fornecer na carga 20.240 watts. Então, essa soma dará 21.690 aproximadamente watts. O rendimento do transformador em percentual é igual à potência entregue à carga divididos pela potência de entrada. Isso vai dar um rendimento de 93,33%. Regulação vai ser igual em percentual também, é igual a nossa tensão V2', tensão sobre a carga, a vazio, ou seja, quando eu desconecto essa carga, qual que seria a tensão sobre ela? Então, a tensão sobre ela nada mais é do que a própria tensão de entrada, né? A queda de tensão em ΔV2 é 0 e a queda de tensão V1 seria bem pequenininha, né? Porque teria uma corrente bem pequena, corrente 0, que causaria uma queda menor do que a original que a gente calculou. Então, seria o valor de V2', 0 menos o valor da tensão sobre a carga divididos pela tensão sobre a carga vezes 100. Tá? Então, seria a tensão V1 é igual a 2.000, módulo 2.236 menos 2.200, tensão com carga, divididos por 2.200. Isso vai dar uma regulação de 1,65%. Obrigada, pessoal!